Maravilhosas, boa noite, como vocês estão? Que prazer ter você aqui comigo, né? Tirou um tempinho aí do seu dia, da sua noite, para poder estar aqui comigo. Isso me deixa extremamente feliz, grata, tá? Então, muito, muito, muito obrigada. Eu espero que você aproveite muito essa aula, extraia tudo que você puder, tá? Desse momento, porque conhecimento nunca é demais. Tá bom? E hoje eu vou fazer essa aula justamente para poder te ajudar, ensinar você como você vai fazer para eliminar aquela tão indesejada pochetinha, não é verdade? É para isso que você está aqui, né? E eu quero te dar um aviso antes da gente começar, tá bom? Talvez vocês escrevam ali no chat, fiquem à vontade, tá? Para escrever ali o seu nome, a cidade da onde você está falando, a sua idade, aquilo que você desejar. Se tiver alguma dúvida também pode colocar lá no chat. Eu vou respondendo para vocês. No final, a minha equipe também vai respondendo para vocês, tá? Porque se eu começar a olhar o chat agora, eu vou acabar me desconcentrando, não entregando o melhor que eu posso dar para vocês, tá bom? Então vão deixando ali no chat, eu vou dando uma olhadinha de vez em quando aqui, mas não vou responder agora, vou deixar para o final e aí eu e minha equipe vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Mas eu quero começar, né, essa noite falando para você o porquê eu decidi fazer esse evento, tá? Bom, eu sou nutricionista, sou formada já há mais de 12 anos, certo? Já faz algum tempo, né, que eu estou nessa jornada da nutrição, do emagrecimento, e eu convivo diariamente com mulheres, né? Normalmente, na faixa etária aí de 35, 40, 50 anos, e são mulheres que já tentaram de tudo para poder emagrecer, tá? Então, elas chegam para mim falando, doutora, eu já fiz de tudo, já tomei shake, eu já cortei tudo que eu podia, né? Já fiz dieta low carb, cetogênica, carnívora, já fiz de um tudo, mas eu não consigo emagrecer. E algumas vezes acontece também de eu consigo até emagrecer, mas a barriga, a pochete, não tem jeito, eu não consigo eliminar, tá? Isso já aconteceu muitas e muitas vezes ali quando as minhas pacientes estão de frente comigo no meu consultório, tá bom? Então, por isso que eu resolvi fazer esse evento. Na maioria das vezes, qual é o perfil dessas mulheres? São mulheres que trabalham muito, que normalmente são mães, né? Eu também sou mãe, eu tenho uma pequena de 6 aninhos, tá? E que não tem tempo de cuidar de si, cuidam de tudo, né? Cuidam dos filhos, cuidam às vezes dos pais, cuidam do marido, mas não conseguem cuidar de si e se sentem extremamente cansadas, né? E estão cansadas também de ouvir promessas vazias, né? Ah, não, dessa vez você vai emagrecer, dessa vez você vai queimar gordura, tá? E às vezes acontece até essas mulheres conseguirem emagrecer, como eu falei, mas acaba ficando ali com aquela barriga flácida, certo? Ou acaba ficando com aquela magreza que, sabe aquela coisa que parece que tá com cara de doente, né? Perde muita massa magra e não perde gordura, tá? Isso acontece muito. Fica fraca, fica sem energia, fica sem disposição. Por quê? Corta tudo que vê pela frente, corta a quantidade de carboidrato assim possível e impossível. E aí acontece isso, tá? Nós precisamos entender, meninas, vocês precisam entender isso, é uma coisa que eu bato bastante na tecla, de que o carboidrato, ele é um macronutriente. O que isso quer dizer, Nutri? Que ele é um nutriente importante para que a gente tenha energia, né? Nós precisamos do carboidrato no nosso dia a dia, mas o que a gente precisa entender é que a gente não tem que tirar ele, e sim combinar ele com outros alimentos para que você consiga promover essa queima de gordura, tá? Para que você consiga ficar aí com essa barriga sequinha e ter energia. Eu acho que a última coisa que uma mulher precisa é não ter energia, né? Porque
a gente faz muitas atividades ao longo do nosso dia. Então, a gente precisa realmente manter essa energia aí ao longo do dia, tá? Eu quero que vocês vão colocando aqui no chat para mim. Quem já passou por isso? Talvez passou por um processo de emagrecimento, não conseguiu perder a barriga, né? Ou que já tentou de tudo e nem emagrecer conseguiu. Coloca aqui no chat para mim enquanto eu vou beber uma aguinha. Vocês vão perceber que a Nutri vai bebendo bastante água ao longo dessa aula, tá bom? Porque eu vou falando bastante, preciso ficar bem hidratada aí, tá bom? Então, o que está faltando é realmente entender como você vai estimular essa queima de gordura, tá? Não só consumindo alimentos que você acha que precisa, né? Porque a gente não tem essa concepção, eu já sei mais ou menos o que fazer, eu sei que eu tenho que cortar de tudo, consumir alguns alimentos para emagrecer e tá tudo certo, né? Às vezes acontece isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver o que vocês estão falando, mas vai mandando que no final a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Então, é importante que você realmente aprenda a fazer essa combinação de alimentos, comer com estratégia. Não é sobre retirar, tá? E sim ter estratégia para poder combinar esses alimentos entre si, para que você consiga ativar o seu metabolismo e queimar gordura, eliminando aí essa barriguinha que cresce mais e mais a cada dia, tá? Então, esse evento foi criado justamente para você que está cansada de fazer dietas restritivas, que trazem só frustração muitas vezes, né? Resultados temporários, então, eu consigo emagrecer, mas aí 2, 3 meses engordei tudo de novo. Às vezes engordei até mais. Não acontece isso com vocês? Eu sei, gente, porque eu convivo com isso diariamente, tá? E às vezes eu escuto assim, Nutri, eu tô nessa luta desde que eu me conheço por gente. Parece que desde quando, né, virei adulta, eu brigo com a balança. Então, eu quero realmente te ajudar a chegar no momento que você fala assim, não, agora eu me encontrei. Consegui destravar meu metabolismo e tô entendendo como é que eu faço para emagrecer e vou levar isso para o resto da vida, tá? É emagrecer para nunca mais engordar, certo? Trazendo um pouquinho para vocês, né, elucidando aí alguns dados, até para que vocês entendam qual é o patamar que a gente está hoje no nosso país, né? A Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, ela mostra que mais de 30% das mulheres no nosso país estão sofrendo com obesidade e com sobrepeso, tá? Gente, isso é muita coisa. Pensem, mais de 30% das mulheres, quase aí que, né, chegando à metade da quantidade de mulheres que nós temos aí no Brasil, sofrem com sobrepeso ou com obesidade, tá? E mais preocupante ainda é que essas mulheres hoje, se você pegar uma fitinha ali e medir a sua circunferência abdominal, que vai ficar mais ou menos na altura ali do seu umbigo. Pega uma fita, se você tiver, ou depois, né, mais tarde, amanhã, quando você estiver tranquila, pega uma fitinha dessas, fitinhas métricas mesmo, e mede aqui, tá? Você coloca nas suas costas, você vai medir mais ou menos na altura do seu umbigo. Você vai observar que talvez a sua medida, se você está aqui, provavelmente isso está acontecendo com você, essa medida é maior do que 88 centímetros, tá? Isso se chama circunferência abdominal. E para mulheres que têm acima de 88 centímetros de circunferência abdominal, isso quer dizer que você tem um risco elevado de desenvolver doenças muito sérias, como, por exemplo, diabetes tipo 2, tá? Como, por exemplo, hipertensão, pressão alta, gordura visceral elevada também leva você a ter uma maior propensão a ter fígado gorduroso, esteatose hepática. Hoje, quando as pacientes chegam para mim, é incrível porque antigamente isso não era comum. Hoje a maioria já tem aí uma esteatose hepática, né, um fígado gorduroso. Isso é muito preocupante. Não é só aquela gordura estética que está em volta ali da sua barriga que está te incomodando, mas também a gordura que está em volta dos seus órgãos, a gordura que está em volta dos seus rins, do seu pâncreas, do seu fígado, do seu intestino, muito próximo ao seu coração, tá? Isso é muito, muito, muito perigoso, gente. E a porcentagem de diabéticos,
de pessoas com hipertensão, síndrome metabólica, cresce a cada ano. E esse problema é provocado em grande parte por quê? Por falta de tempo, de desorganização, de planejamento adequado na sua alimentação. É o que eu falei no início. As mulheres estão num nível de que elas estão tão sobrecarregadas que a última coisa que elas vão pensar é se organizar em relação à alimentação. Eu sei porque eu sou mãe solo, então imagina, é uma correria sem fim. Se você não se organizar, você não consegue sair daquela bola de neve, tá? E muitas mulheres sabem o que fazer, só que elas não conseguem encaixar isso dentro da rotina, pela correria, pela exaustão, pela sobrecarga, elas não conseguem colocar ali dentro do seu dia a dia, tá? E a gente precisa entender que o nosso corpo, ele é perfeito. Quando a gente começa, né, um processo de emagrecimento, o que que acontece? A gente precisa dar uma enganadinha nele, vou falar assim, tá? Para que ele fique confuso. Por quê? Nós fomos programados, né, geneticamente, aí, naturalmente, para estocar energia, né? Principalmente a mulher, que precisa estocar, né, um certo nível de gordura ali no abdômen, até por conta da gestação. Então, naturalmente, nós fomos criados para isso, certo? Então, quando a gente começa, né, a passar por um processo de emagrecimento, o nosso corpo entende isso como um fator agressor para o nosso corpo. O nosso corpo não quer, ele não quer emagrecer, ele não quer gastar mais caloria, ele quer se manter ali num nível, né, o que a gente chama da termogênese adaptativa, que muitos conhecem como efeito platô, é isso que ele quer. Ele quer ficar ali equilibradinho, sem grandes esforços, tá? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa confundir o nosso corpo, né, seguindo ali um raciocínio, para que o nosso corpo não entenda o que está acontecendo e não entre nessa termogênese adaptativa, tá? E quando a gente começa, né, propriamente dito, a fazer ali uma dieta, principalmente quando é uma dieta restritiva, o que que acontece? A gente tem ali um impacto imediato no nosso cérebro, né? E o que é que a gente está mais acostumado a comer? Quando a gente já tem ali, né, um nível de, principalmente, gordura abdominal, aquela pochetinha, normalmente são alimentos que são palatáveis, que são gostosos. Em grande parte das vezes, esses alimentos são neurotóxicos. Esses alimentos são inflamatórios, são viciantes, até porque a indústria alimentícia, né, ela favorece esse processo. Os alimentos, eles são criados justamente para trazer para a gente essa sensação de que você precisa. Sabe aquela coisa do, ai, hoje eu estou estressado, hoje eu estou cansado, eu preciso de X alimento. Eu preciso de um chocolate, eu preciso de uma pizza, eu preciso de uma cerveja. Porque os alimentos, eles são criados para isso, para trazer essa sensação de pico de bem-estar, né? Então, é difícil, quando a gente retira tudo de uma vez, você vai ficando com uma abstinência, tá? Então é por isso que a gente precisa aí de realmente estratégia, né? Por exemplo, se eu perguntar para você, escreve para mim aqui no chat, o que que você prefere? Você prefere, seguir um plano ali alimentar, né, criar uma estratégia longa, onde você tenha que ter muitos sacrifícios, ou você prefere uma coisa fácil, que não te dê muito, esforço, que te traga prazer imediato? Ou você prefere, por exemplo, tomar uma pílula, né, vou tomar uma pílulazinha ali e hoje eu vou eliminar 10 quilos. O que é que você prefere? Você prefere, por exemplo, fazer uma caminhadinha simples de 15 minutinhos diário e acordar hoje, amanhã, tá? Sem celulite, sem flacidez e com a barriga chapada? É um sonho isso, não é? Ou você prefere ter muito esforço, fazer 1 hora, 2 horas todos os dias de musculação na academia? O nosso cérebro, ele é assim.
Ele quer o quê? Ele quer prazer imediato, recompensas fáceis. É por isso que a gente precisa, né, acalmar esse corpo e começando passo a passo para que você consiga ir do começo ao fim, tá? Porque se você fizer uma coisa muito chocante hoje, provavelmente daqui a 3, 4 dias você já desistiu, tá? E quem que é o culpado disso? Quem você acha que é o culpado, a culpada disso? Eu tenho uma coisa confortante para falar para você. Você não é a culpada. Você não é a culpada. O ritmo de vida que a gente leva hoje é acelerado demais, demais. A gente acorda, parece que você piscou, é meio-dia. Piscou, 18 horas. Daqui a pouco você se vê deitada na cama para dormir e não fez nem a metade daquilo que você precisaria fazer. Então, o nosso ritmo é muito acelerado. E olha que assim, eu sou nutricionista e às vezes eu também caio na armadilha, sabe? Quando eu tô sem tempo ou quando eu tô mais desorganizada, né? Quando eu me desorganizo por algum motivo, eu erro e eu ganho peso, tá? Nem sempre eu fui uma pessoa que tive uma alimentação saudável. A diferença é que hoje eu sei como voltar rápido para o meu eixo, voltar a equilibrar a minha alimentação. Por quê? Porque eu aprendi a técnica correta, tá? E mesmo com uma vida corrida, com criança pequena, trabalhando, eu sei que é possível hoje eu manter uma alimentação saudável e com nutrientes, tá? Acima de tudo, com nutrientes. Mas sim, claro, a gente tem a responsabilidade, né, de entender, de compreender ali que a gente precisa colocar algumas estratégias em prática e usar o alimento a nosso favor, tá? Como vamos dizer aí, um remédio para o nosso corpo. À medida que nós comemos bem, né, a gente volta a ter saúde. Não só emagrecimento, mas lembra que eu falei para vocês dos casos que eu vejo diariamente ali no meu consultório? Nós voltamos a ter saúde. E quanto é que custa para você ter saúde? Já colocou isso na balança, na ponta do lápis? Se a gente come comida de verdade, comida saudável, além da gente ter saúde, a gente também vai estar ali mais bonita, mais jovem. A gente vai ter mais prazer em se olhar no espelho. Já aconteceu com vocês de você ir ali tomar banho, tirar a roupa e passar reto no espelho? Não quero nem olhar. Vou passar batido pelo espelho, porque eu não tenho coragem de olhar. Já aconteceu? Então eu quero que você, além de estar bem, de estar saudável, se sinta bem com você, com o seu corpo, se sinta desejada, tá? Isso é maravilhoso. Quem é que não gosta disso, né? E como eu já contei para você, eu sou nutricionista, eu venho ajudando mulheres a resgatar isso, tá? A emagrecer, se sentir mais equilibrada, mais saudável, ter um sono melhor. Quem é que não quer hoje deitar na cama, dormir relaxada, sem acordar, né, no outro dia, parecendo que passou um caminhão em cima de você? Gente, eu escuto isso todos os dias. E é por isso que eu desenvolvi uma abordagem focada não em proibições, não em retirar tudo, mas em combinar alimentos de forma estratégica para que você consiga comer de tudo, consiga comer seu chocolate, a sua pizza, a sua batata frita, aquilo que você gosta. Obviamente que isso não vai ser todos os dias, mas que você consiga ter isso ali dentro da sua semana, comendo de tudo e consiga emagrecer sem o neuras, sabe? Sem querer cortar tudo, sem querer olhar para o lado, falar com o marido, falar com o filho de tanta raiva que você está desse processo de emagrecimento. Tá? O foco é o quê? Saber como comer e não apenas o que comer. Joia? Os alimentos, eles são feitos de nutrientes e a gente precisa disso para viver. Agora sim, lembra que eu falei para vocês dos alimentos neurotóxicos que eu citei aqui? Todos esses alimentos, eles fazem o que com a gente? Eles elevam o nosso pico de glicose, de açúcar no nosso sangue. E por que que acontece isso? Porque eles têm açúcar e às vezes açúcar escondido.
E aí você pode falar: "Ah, mas, por exemplo, hambúrguer, né, eu como e isso não tem açúcar". Tem açúcar, gente. Tem açúcar. Batata frita tem açúcar, massas, croissant, coxinha, tudo isso tem açúcar. É um açúcar escondido ali, mas nós temos açúcar ali. E quantas vezes você costuma comer diariamente esses alimentos? Me conta aqui no chat. Porque eu já ouvi de pacientes meus falando assim: "Paloma, todos os dias eu saio do trabalho e passo, por exemplo, numa rede de fast food". Não vou nem citar marcas aqui. Isso acontece, gente. Por quê? Porque eu tô correndo, eu tô atrasada, eu vou chegar em casa e não dá tempo de preparar nada, eu não tenho nada organizado, tá? E você sabe por que que você compra? Porque às vezes é até mais barato você comprar pacote de bolacha do que algumas frutas, vegetais, certo? Acontece isso com vocês? E para você comer direito, você sabe que você tem que entregar. Aliás, para você emagrecer, você sabe que você tem que entregar. Se você não sabe, estou te contando agora nutrientes para o seu corpo. Muitas vezes isso é o que falta para você emagrecer. Não é sobre cortar, e muitas vezes sobre incluir alimentos ali, tá? E fazer essa combinação. Então, por exemplo, quero que você pegue aí um papel e uma caneta e anote isso porque é importante. Vou tomar meu café da manhã, né? Qual é o tipo de café da manhã que eu mais escuto, os meus pacientes trazendo, né, as minhas alunas trazendo? Eu como pão com manteiga e tomo um cafezinho preto ou eu tomo um cafezinho com leite. Depois eu almoço, como ali meu arroz, feijão, eu como uma mistura, né, que a gente chama comumente aí de mistura, então, às vezes eu como uma carne, um frango, às vezes eu como uma linguiça, depende do que tiver de mistura ali, tá? O que acontece? Vou dar um exemplo do café da manhã, tá? Quando eu como ali o pão com manteiga, e vou dar um exemplo do café preto, a gente ali tem 2 fontes muito calóricas e de carboidrato, tá? Que elevam a sua glicose de forma rápida. Então eu vou comer ali o pão, a manteiga, vou tomar o café e eu não estou dando estrutura para essa refeição. Estrutura para que eu não tenha esse pico rápido de glicose, porque o que vai acontecer? Eu vou comer, rapidinho eu vou ter um pico, um nível muito elevado de glicose na minha corrente sanguínea, vou ter uma sensação de ok, de energia, de prazer, de bem-estar, só que isso vai cair muito rápido. Eu vou ter a insulina disparada ali para tirar essa glicose da minha corrente sanguínea, porque eu não posso ter isso ali, né, disparado, isso é tóxico. Por isso que as pessoas que não produzem insulina, né, como os diabéticos, do tipo 1, elas precisam utilizar a insulina ali, né, fazer a aplicação de insulina, porque eu não posso ter essa glicose no meu sangue ali correndo livremente. Só que quando essa insulina entra, essa glicose cai rápido. E aí o que é que vai me dar? Fome de novo, desejo de novo, vontade de comer algo com muita energia, né? Então, de novo, um carboidrato, um chocolate, um bolo, um pão. Rapidinho isso vai acontecer. E isso vai ser um ciclo que vai acontecendo ali o dia inteirinho. Então, se, por exemplo, eu coloco nesse pão que você quer comer, eu quero comer o pão de manhã e tomar meu café preto. Só que se eu coloco nesse pão, de repente, ovos, uma fatia de queijo, vou colocar uma folhinha ali, esse impacto glicêmico na sua corrente sanguínea vai ser muito menor, tá? Vai te manter saciada por muito mais tempo, porque você vai ter fibras, você vai ter proteína ali na sua refeição, e esse impacto vai ser muito menor. E quando esse impacto é menor, eu tenho uma novidade importante para te contar. Você consegue emagrecer. Por quê? Você não tem picos muito rápidos de insulina. E a insulina, ela é um hormônio que ela tem afinidade por gordura. Então, além de dificultar a quebra de gordura, dessa gordurinha que você já tem, principalmente aonde? Na pochete, além de dificultar essa quebra de gordura, ela é um hormônio que tem facilidade de armazenar gordura. Então, olha que loucura. Além de dificultar você perder a gordura, ela vai ajudar a deixar essa gordura ali armazenada no seu corpo como um todo, principalmente na sua pochete. Olha que terror isso.
Então, Nutri, você está falando para mim que quando eu diminuo os meus picos glicêmicos, quando eu diminuo os meus picos de insulina, eu consigo emagrecer? Justamente, você consegue emagrecer. Ah, porque eu achava que só quem é diabético tinha problema com pico de insulina, pico de glicose. Não. Hoje, os estudos, as bases científicas já vêm mostrando um outro caminho, tá? O seu corpo responde diferente quando você consegue diminuir esses picos de glicemia, tá? Pode ser que, por exemplo, eu comi ali, hoje eu fui jantar, eu fui almoçar num restaurante, sei lá, fui com uns amigos do trabalho, fui almoçar num rodízio de pizza. A gente vai ter uma quantidade ali presente bem grande, né, de carboidrato, picos de glicose. Vou dar uma outra dica para você, quero que você anote isso, que é um segredinho para você também potencializar a sua queima de gordura. Terminei ali meu almoço, vou fazer uma caminhadinha, coisa de 10 minutinhos, sabe? Só para você se movimentar, porque isso vai dar mais estratégia, vai dar mais força para que o seu corpo consiga gastar energia, tá? Então, em vez de você pegar essa energia de tudo aquilo que você comeu e estocar, você vai gastar um pouco dessa energia. Então, se você conseguir fazer isso nos primeiros 60, 90 minutos ali, depois que você, né, teve essa refeição com alto índice de carboidrato, por exemplo, você vai queimar essa energia mais rápido. Olha que interessante. Estou saindo do almoço, tenho ainda uns 10 minutinhos ali antes de acabar meu horário de almoço, se você come, por exemplo, no trabalho. Vou andar 10 minutinhos até lá. Sabe aquela caminhadinha depois do almoço? Isso é fantástico, tá? Então são pequenas estratégias simples que vão te ajudar a potencializar essa queima de gordura. É isso que eu quero ensinar para vocês, tá? E agora, não adianta, tem que beber água. Que você entendeu como é importante a combinação desses alimentos diariamente, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que vocês escrevam aqui para mim. Como você se imagina daqui a 5 anos? Hoje eu tenho 36, então daqui a 5 anos eu vou ter 41, né? Mas, independente da sua idade, como é que você se imagina daqui a 5 anos? Porque, assim, hoje eu sei que com 36 anos, o meu metabolismo ele não é o mesmo do que quando eu tinha, por exemplo, 20 anos. É diferente. E as preocupações, o estresse, o estilo de vida, as prioridades hoje são diferentes do que quando eu tinha 20 anos. Isso afeta diretamente a minha facilidade, a minha capacidade de emagrecer. Não dá para negar. Não é uma desculpa, não é determinante, mas afeta. E se você tem, por exemplo, 40, 45, 50 anos, talvez você já esteja na fase de, por exemplo, o climatério, uma pré-menopausa, menopausa, e os seus hormônios começam a mudar. E eu vou te dizer mais: a sua alimentação impacta significativamente na produção hormonal. Você consegue regular hormônios através da sua alimentação. Você sabia disso? Eu tenho pacientes que, por exemplo, tiveram questões, né, metabólicas e hormonais e deixaram de menstruar. Que só porque mudaram a alimentação, só porque melhoraram a alimentação, elas voltaram a menstruar. Elas pararam de ter TPM, de ter os fogachos da menopausa, tá? Então, eu quero que você pense comigo, né? Qual é o caminho que você vai escolher? Porque você pode, daqui a 5 anos, continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo hoje. Lutando com a balança, pensando, meu Deus, e agora, o que, que eu faço? Ou você pode virar uma chave, tá? E começar a cuidar de você. Porque isso é algo que ninguém pode fazer. É só você que pode fazer. Só você pode fazer isso por você. E emagrecer, eu sei que é difícil. Eu não vou falar para você que é fácil, até porque se fosse fácil, todo mundo estaria bem, saudável, magro, né? Mas também é difícil, por exemplo, criar os filhos.
Também é difícil trabalhar todos os dias, cuidar da casa, ter relacionamentos. Isso é difícil. A nossa vida por si só, ela é desafiadora, mas isso não significa que você não consegue. E aí você vai fazer o quê? Você vai desistir? Eu falo assim: "Você é mãe". Cara, só por você ser mãe, né, para quem é mãe aqui, sabe que é uma das atividades mais desafiadoras que a gente tem na nossa vida. Se você consegue isso, como é que você vai falar para mim que: "Não, doutora, eu não consigo emagrecer"? Impossível, impossível. Você consegue coisas muito mais difíceis no seu dia a dia, tá? E eu quero que você saia daqui pensando: "Doutora, eu vou conseguir, porque eu preciso melhorar minha autoestima. Eu preciso". Gente, vou falar uma coisa de verdade, assim, sendo muito sincera. Eu preciso olhar no espelho e olhar e falar assim: "Cara, eu gosto de mim. Eu gosto do meu corpo. Meu corpo não tá uma porcaria". É isso que eu desejo para todas as mulheres, tá? Eu quero que você olhe e se sinta leve. Leve não é só na balança, não. É ter leveza de respirar e não ter crise de ansiedade. É você ter libido. Assim, ó, comumente escuto das minhas pacientes falando: "Paloma, eu não sei o que é libido. Eu tenho relações com meu marido só por obrigação. Eu não tenho desejo". Gente, isso tá intimamente ligada a sua alimentação. Eu sei que talvez você não saiba disso, mas é uma realidade. Eu quero que você mude isso a partir de hoje. Pensa comigo como seria parar de lutar com a balança, se sentir melhor, ser outra pessoa, mudar seu humor. Eu quero que você pense isso comigo. E eu quero que eu quero que você me responda. É uma dúvida minha, tá? Mas você sabia que você pode fazer essas combinações de alimento? Você sabia disso? Ou é uma coisa assim: "Não, doutora, eu nunca nem ouvi falar. Eu não sabia que eu precisava combinar os alimentos para emagrecer. Eu achei que era só eu cortar de tudo, ficar sem tomar café, ficar sem jantar e eu já ia emagrecer". Porque assim, se você não sabe, isso não é vergonha, tá? Isso não é uma vergonha. É normal, nem todo mundo sabe. E é melhor você aprender agora algo que pode transformar a sua vida, do que você passar a vida inteira lutando com a balança, achando que é sua culpa. E o primeiro passo para você tirar esse cadeado, tirar isso, tá? E começar a secar, começar a destravar o seu metabolismo, dar um choque metabólico no seu corpo. O primeiro passo para você conseguir realmente ativar aquilo que está te atrapalhando no seu emagrecimento, desinflamar, é isso que eu vou te explicar agora. Eu quero te fazer um convite. Eu criei um desafio curto. Lembra que eu falei para vocês sobre não ter tempo? Gente, ninguém tem tempo, inclusive eu. Eu não tenho tempo também. Por isso que eu honro vocês estarem aqui hoje, tá? Esse tempinho aqui comigo fazendo algo para você, ouvindo algo que é para te ajudar, tá? Porque nós não temos realmente tempo. Então eu criei um desafio curto, são 7 dias junto comigo para te ensinar 3 técnicas, tá? Essas 3 técnicas vão ser fundamentais para fazer isso. Tirar esse cadeadinho e destravar o seu metabolismo. Durante esses 7 dias, você vai aprender estratégias para conseguir combinar alimentos e fazer desafios simples para você conseguir, de fato, emagrecer e começar a destravar o seu metabolismo. Nutri, quanto que eu vou emagrecer? Eu tenho pacientes que emagrecem 1 quilo, tenho pacientes que emagrecem 3, meninas que emagrecem 6 quilos dentro desses 7 dias. Tudo vai depender do quanto você está comprometida, do como está o seu corpo, o seu metabolismo, tá? Mas são desafios diários que você vai ter todos os dias, a Nutri vai trazer para você todos os dias um desafio, meta simples, tá? Nada impossível para que você consiga destravar o seu metabolismo, emagrecer e através dessas 3 técnicas que você vai levar para a vida inteira, eu garanto para você que você vai ter uma transformação aí, na sua mente, no seu corpo, tá? No seu dia a dia, no seu sono. Isso é de fundamental importância. Sono para o emagrecimento, você precisa regular o seu sono, senão você não vai conseguir emagrecer, tá? Tô te dando um spoiler já do que você vai ter lá dentro do meu desafio.
3 em 7, tá? Vou pedir para minha equipe colocar aqui para vocês o link para você já fazer a sua inscrição. Enquanto a nossa aula está acontecendo, você vai clicar lá e já vai fazer a sua inscrição para o desafio 3 em 7, tá? Aí você vai falar assim para mim: "Ah, doutora, mas quanto é que custa isso? Porque eu não tenho dinheiro", né? É uma das desculpas que a gente usa, na maioria das vezes, tá? Nem sempre, mas muitas vezes a gente usa isso como uma desculpa: "Não tenho dinheiro, não posso emagrecer porque eu não tenho dinheiro". Mas eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você me responda aqui para mim também. Quanto é que você gasta para fazer a sua unha, por exemplo, por mês? Não estou nem falando unha de gel, nada disso, estou falando uma unha simples. Cutícula, esmaltação, quanto é que você gasta? Porque como a gente tem pessoas aqui de várias cidades, né? Cada lugar é um valor. Mas eu quero que vocês falem aí para mim. Por quê? Esses 7 dias você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva, onde por um ano você vai poder ir olhando esses desafios, repetindo esses desafios, tá? Então, esse acesso anual, você também vai ter lá cardápios, lista de compras, e-books, tudo que você precisa para implementar durante esses 7 dias. Qual é o valor disso? R$ 97. Se você dividir isso, né, pelo o acesso anual, você vai gastar menos do que 10 reais por mês. Você consegue fazer sua unha com 10 reais? Eu tenho quase certeza, assim, não, eu vou falar que eu tenho certeza absoluta que você não consegue. Não dá para comprar uma pizza, um lanche hoje com 10 reais. Então, assim, isso é um valor simbólico, tá, gente? Isso é um valor simbólico. R$ 97 hoje, infelizmente, a gente não consegue fazer muita coisa. Se você dividir isso em 10 reais por mês, você não consegue fazer quase nada, infelizmente. Olha só, uma consulta única comigo, tá? Uma consulta de mais ou menos 2 horas, você vai ter um custo de R$ 297 hoje, tá? Agora, eu tô te dando uma oportunidade de estar comigo por 7 dias, tá? Então, não vai ser 2 horas, vão ser 7 dias, onde eu vou te acompanhar todos os dias te entregando os desafios simples para você ir implementando na sua rotina e levar isso para o resto da sua vida, tá? Vou te entregar cardápio, lista de compra, realmente tudo que você precisa para começar aí a destravar o seu emagrecimento, a desinflamar o seu corpo, a tirar esse cadeadinho aí que está te impedindo de emagrecer e queimar gordura, principalmente dessa pochetinha chata que você tanto odeia, por menos de 10 reais por mês. E você vai ter acesso a todos esses desafios durante um ano, tá? São 12 meses. Então, assim, gente, não dá para perder essa oportunidade, a não ser que você não queira queimar gordura, a não ser que você não queira emagrecer, tá bom? Eu vou te dar também como bônus, até para te honrar por esse tempo que você tirou para estar aqui comigo, tá? Eu quero te entregar como bônus um e-book. Para quem fizer a sua inscrição nos próximos 30 minutinhos, vai ganhar um e-book com mais de 500 receitas variadas para te acompanhar aí durante essa jornada. E eu vou falar para você que a maioria das minhas pacientes, das minhas alunas, das minhas divas, tem dificuldade de como compor os lanches, mesmo às vezes tem no cardápio ali. Ai, Nutri, eu fico na dúvida, o que eu posso preparar de lanche? Eu acho que o lanche é o que mais assombra as meninas aí. Então você vai ter mais de 500 receitas para você colocar em prática e continuar comendo gostoso e emagrecendo, tá bom? O acompanhamento, como eu falei, é por 7 dias, mas você vai ter acesso a tudo isso por 12 meses. Então, não perca essa oportunidade. Se dê essa chance de entender como de verdade queimar gordura, destravar o seu metabolismo, tá? Então, já faz a sua inscrição, o link está aqui. Faz a sua inscrição já agora, não deixe para depois. Esse valor, ele é um valor promocional, exclusivo para quem está aqui dentro da minha aula secreta, tá bom? Então, nós começamos o desafio a partir do dia 14. 14/10 vai ser o início do nosso desafio. Eu vou estar com você. Eu adoro colocar o desafio em prática, porque eu vou sempre, né, mantendo aí as estratégias na minha rotina. Então, vamos estar juntas, eu e você, dentro do desafio, dentro de um grupo exclusivo, tá? Somente para quem está participando do desafio, para iniciarmos juntas.
tá bom? Eu quero muito te agradecer, muito, muito de verdade, por ter tirado esse tempo, estar aqui comigo, ouvindo coisas que eu sei que vão agregar aí para sua vida, para o seu processo, não só de emagrecimento, mas de saúde, tá? E também quero te falar, vou pedir para minha equipe também colocar aqui o meu Instagram, tá bom? Para que você siga a Nutri. Se você ainda não segue, siga a Nutri lá no Instagram. Eu trago sempre conteúdos de muito valor, um conteúdo muito bom, para que você consiga colocar várias estratégias simples no seu dia a dia e continuar emagrecendo. Mas para você ter o meu acompanhamento pessoal durante os próximos 7 dias, a partir do dia 14, não deixe de já fazer a sua inscrição. Para quem fizer a sua inscrição, a partir dos próximos 30 minutinhos aí, já contando no relógio, você também vai ganhar esse bônus de mais de 500 receitas para você colocar em prática aí e conseguir emagrecer. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Espero que nós possamos se ver, né, a partir aí do dia 14, todos os dias juntinhas, a partir do período da manhã. Eu gosto de mandar os desafios bem cedinho para você conseguir colocar em prática durante o seu dia e para mim vai ser um prazer. Eu amo conhecer pessoas novas, compartilhar histórias, compartilhar um pouquinho sobre mim, sobre o meu conhecimento, sobre minha vida. Isso é o que me dá mais prazer, tá bom? Então, não deixe passar essa oportunidade. Já clica no link que eu tô te esperando, tá? Muitos beijos para você. Espero que você tenha uma ótima noite abençoada. Fique com Deus e precisando, eu tô por aqui. Beijo.